Olá, estamos de volta aqui no Espaço Online. Hoje nós estamos conversando com a professora Ieda Duarte, ela que é docente da Escola de Enfermagem e pesquisadora do estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, que é um estudo coordenado pela Faculdade de Saúde Pública da USP, que justamente vem tratar esse perfil do idoso atualmente. Professora, no bloco anterior, a senhora havia até comentado a respeito dessa questão da solidão, mas alguns detalhes importantes também com relação a isso, porque muitas vezes o próprio idoso se isola. E por que disso? Então, uma das questões que nós fizemos, não sabe, um conjunto de questões diz respeito a contatos sociais ativos. Então, nós perguntamos para eles se eles mantinham contatos sociais ativos, via e-mail, via telefone, visitando pessoas ou recebendo pessoas na sua casa. O que nós percebemos é que em torno de 40% dos nossos idosos dizem que fazem isso. Então, significa que 60% não fazem. Aí nós perguntamos para estes que não faziam isso, se eles tinham alguma limitação. Ou ele não enxergava, ou ele não escutava direito, e daí a dificuldade, ou ele tinha alguma limitação física para sair de casa, e por isso isso era um fator que o impediria desse tipo de coisa. Para nossa surpresa, o que nós vimos é que mais de 50% deles disseram que não. Eles simplesmente não têm problema nenhum, eles não fazem porque não querem. Isso é uma coisa que eu acho que nós todos, os idosos e todos nós temos que pensar. A nossa rede de apoio, a nossa rede de suporte social, conforme nós vamos envelhecendo, ela precisa ser alimentada. Então, se eu não respondo a um telefonema de um amigo, ou se eu não visito um amigo que me visitou anteriormente, eu vou perdendo este contato. Então, conforme eu vou envelhecendo, os meus contatos vão ficando cada vez mais restritos a um núcleo familiar cada vez menor. Então eu chego num determinado momento que eu me sinto sozinho porque eu perdi o contato com todas as pessoas que foram significativas na minha vida. Então essa questão da manutenção da rede de suporte é alguma coisa que tem que chamar a atenção das pessoas e deve ser feita durante toda a vida, principalmente conforme eu for envelhecendo. Muito importante, inclusive. Professora, nós somos as ruas da cidade e trouxemos algumas perguntas, algumas questões da população a respeito deste tema. Vamos acompanhar então a primeira pergunta? Eu estou com 50 anos, né? O que eu devo fazer para me preparar para a terceira idade? Interessante, muita gente já preocupada. Acho que talvez a primeira coisa que a gente deva lembrar é que eu não vou ficar velha aos 60 anos, né? Eu não durmo com 59 anos e ao acordar aos 60 aconteceu alguma coisa de fantástico e eu fiquei velho de repente. Eu vou ficando velho durante a vida. Existem diferentes teorias, tem algumas teorias que falam que você começa a envelhecer desde que nasce, outras falam que você envelhece a partir do momento que você atinge a maturidade, isso é em torno de 20 anos de idade. Então, nossa, bem mais cedo do que a gente imaginava. Bem mais cedo do que a gente imagina. Então, assim, na verdade, desde a hora que você atinge a maturidade até a hora que você morre, você passa todo esse período envelhecendo. E a melhor maneira que eu tenho para envelhecer é a melhor maneira que eu lido no transcorrer da minha vida. Então não adianta eu gastar todo o meu potencial quando eu sou jovem, faço tudo porque sou mais dinâmica, etc., e acho que vou descansar quando ficar velho. Até porque você não vai querer descansar quando ficar velho. Então, assim, existem muitas pesquisas hoje mostrando que melhor estilo de vida, ou seja, menos álcool, menos cigarro, mais atividade física, mais contatos sociais ativos, fazem diferença numa boa qualidade de vida. O ano passado veio ao Brasil um pesquisador do Japão que estuda os idosos muito longevos, que é onde nós temos mais idosos longevos no mundo. E eles levantaram exatamente isso. Qual seria a fórmula, que é um pouco a pergunta que o nosso colega fez, que contribuiria para que eu tivesse uma melhor qualidade de envelhecimento? E ela girava em torno disso. O mais comum em relação ao estilo de vida é comumente divulgado. Mas o que ele trouxe como muito importante é essa questão da manutenção da sua rede de suporte ativamente durante a vida. Porque é isso que vai garantir que você tenha uma qualidade de vida diferenciada quando você ficar mais velho.
A gente observa, inclusive, alguns grupos importantes se formando. Por exemplo, na própria internet existe um grupo, os mais de 50, que se encontram, se reúnem, viajam. A gente tem outros grupos que se formam apenas para viajar, ou seja, hoje eles estão interessados em curtir a vida, aproveitar o que a vida tem de melhor, mas nem sempre reflete a realidade da maioria, né? O que nós podemos fazer para contribuir para que essas pessoas que ainda não estão inseridas nesse tipo de atividade possam começar a se encorajar justamente para que tenham um contato social mais ativo, aumentem justamente a sua rede, como a senhora havia comentado? Existe uma preocupação das políticas públicas com isso. Um dos programas da Secretaria Estadual do Idoso, atualmente, da Secretaria de Saúde, é justamente desenvolver aqui um programa da Organização Mundial de Saúde que se chama Cidade Amiga do Idoso ou Bairro Amigo do Idoso. Ou seja, você transformar uma cidade como São Paulo, com todas as suas peculiaridades, numa cidade mais acolhedora que permita que as pessoas, mesmo que elas tenham algumas limitações físicas, elas possam sair de casa, elas possam ter contato com outras pessoas, elas possam participar ativamente das questões. Então, assim, isso você vê desde as pequenas coisas até as maiores coisas, né? Então, assim, não adianta, por exemplo, só dizer que o idoso é prioridade no atendimento em uma série de locais. Prioridade de atenção significa que se ele chegar, ele entra na minha frente em qualquer lugar. E não que eu tenha que ter uma fila de banco específica para esse idoso. Então, a sociedade tem que entender que ela convive com pessoas idosas e que as pessoas idosas serão essas pessoas amanhã. Agora, os idosos também têm que entender que tem que partir deles essa iniciativa de continuar participando ativamente da sociedade e não se isolar. Existe uma troca recíproca entre os dois lados. Por um lado eu tenho que ser mais acolhedor e por outro lado eu tenho que ser mais ativo. É só a junção dessas duas coisas que vai garantir o envelhecimento de melhor qualidade na nossa sociedade. Mas esse novo perfil, né, que é o qual nós estamos tendo contato, desse idoso mais ativo, que faz faculdade, que viaja, que tem uma liberdade que às vezes até não tinha quando era mais moço, é um tipo de realidade que pode influenciar de que forma essas gerações que estão vindo e que vão envelhecer? Eu acho que a principal contribuição é justamente a troca de valores. Nós vivemos numa sociedade hoje que ela tem diferentes valores convivendo, nem sempre harmonicamente, mas convivendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, as gerações, como você citou, a geração que hoje tem 50, 60 anos, ela vem de uma determinada época com um conjunto de valores. E convive hoje com valores muito diferentes. Da mesma forma, as pessoas de 60, 70, 80, 90 anos. O que se precisa é que eu consiga fazer essa troca entre as diferentes gerações com o menor preconceito. Há uma preocupação da mídia em fazer isso, né? Algumas novelas tiveram essa preocupação de colocar essas discussões de diferentes valores ao mesmo tempo, como é que se convive com isso. Então isso é salutar, a hora que eu consigo fazer essa troca. Recentemente teve um programa numa instituição pública, uma instituição aqui de São Paulo, que trabalhou justamente essa questão do idoso mais digital. Né? Essa é uma dificuldade dos idosos. Menos de 10% da nossa população idosa acessa recursos digitais, principalmente o computador, internet, etc. Então, esse serviço estimulava os seus jovens, assim, os jovens poderiam usar os seus computadores de uso livre, sem pagamento nenhum, mas ele ganharia um bônus se ele ensinasse um idoso a utilizar um computador. Então, aí os jovens passaram a caçar os idosos para ensiná-los a usar o computador, porque daí eles ganhariam este bônus. Isso que começou com uma iniciativa meio ingênua, não necessariamente com esse objetivo, funcionou muito bem em termos de trocas intergeracionais, porque na hora que você coloca um adolescente ao lado de um idoso que ele não conhece, e daí não tem qualquer problema familiar associado, etc., e você começa a trocar informações e valores, ambos aprendem. O idoso aprendeu a mexer no computador, e o jovem aprendeu a ter contato com uma população que ele não conhecia, com valores que ele não conhecia. Então foi enriquecedor para ambos os lados. Eu acho que iniciativas deste tipo, elas devem ser estimuladas. Nós estamos conversando hoje com a professora Ieda Duarte, que é docente da Escola de Enfermagem e pesquisadora do Estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, que é justamente coordenado pela Faculdade de Saúde Pública aqui de São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais também a respeito deste trabalho, você pode consultar este site que vai aparecer novamente aí no seu monitor.
o www.fsp.usp.br/saber, com E no final. Se você estiver nos acompanhando pela Rádio Jovem Pan, você também pode entrar na Jovem Pan Online e justamente copiar direitinho esse endereço para que você possa, inclusive, consultar maiores informações que constam nesta página. A gente ainda continua conversando com a nossa convidada, espero que você continue conosco e até já.